Vamos começar, né? Boa noite, gente. Mais um dia aqui, a gente reunido para fazer uma live, conversar com vocês. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Dr. Marcos e junto com a doutora Andressa, minha querida esposa, somos donos da Oral Sim aqui de Maceió, tá? Hoje eu vim... A gente vai trazer um tema que... Enfim, a nossa intenção com a live é aos poucos ir educando, né, os nossos clientes, as pessoas que nos seguem e trazendo informações mais recentes e principalmente o que pode fazer diferença, o conhecimento que pode fazer diferença para as decisões e para o melhor cuidado da saúde bucal. E esse tema específico de hoje, ele surgiu numa conversa e num relato de um paciente recente. Isso deu estalo. Eu conversei com o Dr. Alan, excelente. Esse tema tem muita relevância para o que a gente faz aqui na Oral Sim, né? Então eu já vou chamar o Dr. Alan para a gente bater o papo e ouvir a opinião dele, do especialista. E o tema da live de hoje é: por que você deveria extrair os dentes com um profissional implantodontista? Por quê, né? Qual a diferença que isso faz, se é que faz alguma diferença? E qual o benefício de você ter esse profissional cuidando, inclusive, da parte da extração? Mas antes de chamar ele, eu queria contextualizar para vocês o seguinte: qual é qual é a narrativa que a gente costuma ver dos nossos clientes aqui na Oral Sim? A história geralmente envolve a perda, a extração dentária, né, a perda dos dentes, quando ainda eram muito jovens. Então, esse é o perfil da maioria dos clientes nossos. Pessoas geralmente viviam em famílias com muitos irmãos, muitos filhos, né? Os pais tinham muitos filhos, eram mais humildes, uma condição socioeconômica mais baixa, não tinham muito como ter acesso a uma saúde bucal, a dentista, a cuidados, e também numa época onde a odontologia não tinha muito pudor, muita preocupação em preservar os dentes. E aí o que acontece nesse contexto é que as pessoas extraíam os dentes muito cedo. Então esse é o perfil do paciente que a gente atende: pessoas que perderam os dentes quando eram muito jovens e já estão muitas vezes há vários anos, há décadas, sem esses dentes. Então, para essas pessoas não tem muito como voltar atrás, já aconteceu lá atrás, não tem como a gente mudar. Agora, a questão é, para você que ainda tem os dentes e que tem indicação de fazer uma extração dentária por qualquer uma das razões, e o Dr. Alan vai trazer aqui algumas dessas situações, mas você que vai fazer extração dentária agora, né, nesse momento, faz diferença você fazer essa extração com algum profissional, né, com um implantodontista ou não, ou tanto faz, qualquer dentista pode fazer essa extração? Se isso gera algum tipo de problema ou atrapalha em alguma sequência futura. Então é para conversar sobre isso, tirar essas dúvidas e qualquer outro assunto que vocês queiram abordar aqui. Eu já peço a vocês que coloquem a dúvida de vocês aqui no chat. Eu vou anotar enquanto o Dr. Alan vai falando, para a gente aos pouquinhos ir discutindo as dúvidas de vocês, tá certo? Então vou convidar aqui o Dr. Alan para a gente começar essa live, esse bate-papo, tá bom? Um momentinho aqui. Esperar ele entrar para a gente começar a conversar. Opa, Alan, bom dia. como é que vai? Boa noite, pessoal. Boa noite, do Marcos. Deixa eu ajeitar aqui. Estão me ouvindo bem, não? Estou ouvindo bem. Beleza, vou um pouco mais longe aqui do celular, para a gente ficar num enquadramento melhor. E aí vocês vão dizendo se tiver difícil de ouvir, aí vocês me avisam aí que eu melhoro, tá bom? Combinado. Beleza? Bom, tô saindo, tô aqui na clínica hoje, estou tendo que ir para casa, tô com um pouquinho de escândalo aqui no centro cirúrgico, né? Terminamos agora o atendimento do nosso paciente nesse instante
por coincidência, doutor, justamente no caso onde a gente fez extração e implante imediato. Então, a gente fez extração, que é justamente o tema de hoje. Situações onde realmente você se depara com essa necessidade. Ah, com certeza, com certeza. E interessante que é um paciente que já tinha vários implantes, ele também vem, como eu vi você falando aí, nossa clientela, nossos pacientes que me procuram, sempre tem um histórico odontológico um pouco triste, né, de perda de dentes, tratamentos que deram errado. Gente, importante até a gente ter consciência, porque o paciente tiver muito uma sensação de culpa em relação a isso, e é uma sensação de culpa que não tem fundamento. Só para vocês terem uma ideia, o flúor, eu sempre digo isso aos meus pacientes, o flúor, ele foi introduzido no dia a dia, parte de dente, na década de 80, década de 80, década de 90. Então, o flúor que reduz cárie, que previne perda de dentes. Então, quem veio dessa geração antes da década de 80 não teve tanto acesso ao flúor, imagine, ao flúor. Imagine tratamentos odontológicos de maior complexidade, que envolvessem salvamento de dentes que estavam muito comprometidos. Então, não precisa se sentir culpado, era uma limitação técnica que tinha na época, baixo acesso ao flúor, pouco conhecimento em controle de cárie, não tinha muita coisa. E esse paciente, ele, como eu ia falando, nosso paciente de hoje ele teve uma história também de muitos tratamentos que deram errado com o tempo, restauração, que vira, infiltra, cai a restauração, faz o canal, daqui a pouco dá problema na raiz e assim vai, porque a gente sabe que esse ciclo acontece, um ciclo restaurador, né? E aí ele também se produz, só que ele se deu conta, logo no começo, da importância dos implantes dentários e do tratamento planejado, quando você perde um dente, planejar essa extração antes mesmo da própria extração, com o implantodontista. Então, ele é um paciente que é dessa fase, mas ele já tem alguns implantes em boca, e sempre com o tratamento acaba ficando com uma naturalidade, né? Porque você aproveita ao máximo o tecido que o paciente já tem, faz um incremento, previne perda óssea, perda de fungal, que esse paciente possa vir a ter no decorrer do tratamento. E aí o resultado fica muito legal. Foi o caso desse paciente de hoje. Então, é um tratamento que é o mais próximo que a implantologia consegue oferecer de um dente natural. Isso, eu acho que mais na frente ele vai entrar um pouquinho mais nesses detalhes, mas a grande importância, eu acho, da gente comunicar isso, falar isso para vocês, que estão aqui a gente, é que quando você consegue diagnosticar e planejar a extração do dente junto com o implante dontista desde o primeiro momento, você vai ter como resultado na sua boca um dente muito mais próximo de um dente natural, porque quando você acaba precisando fazer enxertia óssea, fazer enxertia gengival mais complexa, onde você perde uma coisa que é essencial, acho que dita pelo menos a minha conduta aqui, minha conduta profissional enquanto implantodontista, que é a previsibilidade. Tratamento com implantes dentários, ele envolve investimento, tanto financeiro quanto de tempo, né? O paciente precisa, muitas vezes, esperar a cicatrização, volta, principalmente em alguns casos onde você já houve a perda de dente, não foi planejado antes. Então, às vezes, o paciente precisa vir várias vezes ao consultório, investir o dinheiro. Então, se você vai fazer um procedimento e você não acha que vai dar o resultado esperado, então vamos colocar o pé no freio, vamos analisar bem, vamos conversar com o paciente, falar sobre as limitações. Isso dita muito a minha conduta aqui. E aí, por isso que quando você consegue, logo no primeiro momento, já prevenir a perda do osso que você perde quando perde o dente, que a gente pode até entrar nesse assunto também mais na frente, e da gengiva, já no primeiro momento, você consegue ter muito maior previsibilidade, muito maior garantia, uma garantia maior de que o resultado final para o paciente vai ser satisfatório, vai ser fazer jus ao investimento que ele está fazendo.
em tempo e também o investimento financeiro. Né? Isso é muito importante. E aí, doutor, eu vou falando aqui e já vamos lembrando de um monte de coisa. Eu sei que você está com uma voz meio sofrida hoje, estou sentindo aí. Tranquilo, não. Então, Falando aí, eu lembrando de alguns casos, né? E aqui, e o quanto a forma como assim, a consciência dentária é feita, vai gerar consequências, tudo isso atrapalhou o tratamento mais difícil, deixa eu perguntar, deixa eu interromper para perguntar só uma coisa. Pessoal, aqui para mim, ele está chegando, está cortando o que ele está falando. Para vocês estão conseguindo ouvir bem o que o Dr. Marcos está falando aí? Para mim está chegando meio cortado, eu não estou conseguindo ouvir as frases inteiras. Se quem puder responder aí, vai ajudar a gente a melhorar aí a qualidade da nossa live. Bom, eu acredito que o pessoal deve estar ouvindo, então, né? Desativar o microfone. Tá, desativa para ver. Vê agora, tá falando? Fala comigo. Não, você vai desativar o teu, né? Entendi. Bom, você estava falando sobre os nossos casos aqui, que às vezes aparecem alguns casos que são complexos, não pelo caso em si, e sim pela consequência de uma extração que não foi planejada logo no primeiro momento para um futuro implante. Para poder explicar um problema dele, como esse, é importante entender um pouco de como é que é o alvéolo dentário, como é que é a estrutura em que o dente se apoia naturalmente. A gente tem um dente que tem a raiz, né? Deixa eu pegar o macromodelo que eu acho que vai ajudar vocês. Tenta olhar esse dentinho aqui, pessoal. Tem a raiz do dente, tá? Deixa eu colocar até acho que é melhor esse que vocês estão vendo o dente inteiro. Então aqui tem a raiz, tá? E aqui tem a coroa, que é a parte do dente que a gente enxerga fora da boca. A gente enxerga assim, ó. Então a gente enxerga a gengiva e o dente. Por dentro, nós temos o osso, que sustenta esse dente, e a raiz do dente, certo? Entre o osso e a raiz, a gente tem uma camadinha que funciona como se fosse um colchão, para suportar a nossa carga mastigatória, para suportar a nossa mastigação. Esse é o ligamento periodontal. O ligamento, ele é como se fosse um amortecedor da nossa mordida. Tá? Ele fica sempre. Foca aqui, ó, é esse espaço entre a raiz do dente e o osso, tá bom? Então, é isso que sustenta a nossa mastigação. Dente, raiz, ligamento e osso, certo? Tudo isso existe com uma função de prover nutrição, prover esse suporte mastigatório. Na hora que você remove o dente, removeu aquele dente aqui, se não tem dente, não há por que a gente ter mais. Doutor Marcos que cair, mas vamos começando aqui, a gente. Então, ó, se não tem dente, não há por que ter mais ligamento periodontal. Tá? E aí o ligamento periodontal se perde, e se você não tem dente também, quando sai o ligamento periodontal, toda a nutrição do osso ao redor aqui desse dente vai ser perdida junto. E aí, se o osso não tem nutrição, se não tem uma boa vascularização desse osso, ele vai sendo reabsorvido. Resultado, acaba que o osso se perde. Toda vez que você remove um dente, naturalmente, a tendência natural de cicatrização é que o osso ao redor desse dente, o osso ao redor dessa raiz, seja reabsorvido. E isso, o implantodontista não consegue impedir, o cirurgião não tem como impedir. O que ele pode fazer é controlar ou conduzir esse processo da melhor forma possível. E aí tem várias técnicas que a gente pode lançar a mão para que aquele osso que está presente no momento da extração do dente permaneça lá, olha aí, voltou, permaneça lá nos meses subsequentes à extração e possa ser utilizado
num outro momento, algum tempo depois, para fixar o nosso implante dentário, que é esse aqui, tá? Então, se não tiver esse ossinho aqui ao redor, você não vai ter onde fixar esse implante. Então, a gente tem que preservar ao máximo a estrutura óssea remanescente que nós temos ao redor do dente, desde o primeiro momento, desde a técnica de extração. E aí é que entra a importância da avaliação prévia com o implantodontista, porque aí ele vai planejar essa extração, que é um procedimento simples, mas que precisa ter certos cuidados que vão preservar todo o arcabouço ósseo que sustentava a raiz do dente, que é a raiz que está perdida, né? Vamos supor que esse dente vai perder. Tem todo um arcabouço ósseo, ligamento periodontal que sustenta aquilo ali. Vamos remove aquele dente, vai ficar um buraco aqui, e aí esse buraco vai ser preenchido por coágulo sanguíneo, que futuramente a gente quer que vire osso. Se não fizer nada, vai desaparecer, não vai virar osso. Dificilmente vai virar osso. Alguma coisa precisa ser feita para preservar. E aí a gente tem, dentro da implantodontia, diversas técnicas possíveis. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Mas qual é a consequência? Vamos imaginar que não tomou cuidado nenhum, deixou cicatrizar a própria sorte ali. Deixou cicatrizar da maneira natural. Você pode ter dois caminhos. Pode ser que essa cicatrização ocorra de uma forma favorável, onde haja uma perda óssea em certo grau, em torno de 40%. Ou seja, se você tem uma parede óssea de 10 milímetros, você pode perder aí 4 milímetros e ficar bem menos osso remanescente para a instalação do implante. Se você tiver, por exemplo, 6, você pode perder até 3 milímetros por aí. 2,5. Então, você tem uma perda óssea que dificulta a instalação posterior do implante. É isso que pode acontecer caso a gente não tome certos cuidados, não execute algumas técnicas que a gente chama de preservação alveolar. Nome técnico para isso. Não gosto muito de ficar entrando em técnica, tá? Se eu começar a me aprofundar muito em termos técnicos, vocês me corrijam aí, vão falando, porque aqui a gente tem que falar, não é para deixar falar para vocês. Então, para que todo mundo entenda. Então, o que a gente precisa é isso. Utilizar da tecnologia do conhecimento, da ciência da implantodontia, para preservar aquela estrutura óssea que ficou após a extração de uma raiz que foi condenada, que teve o diagnóstico de que não tem mais salvação, que precisa remover, tá certo? Então, se deixar para a pessoa, você vai perder osso e pode ser que futuramente você não consiga colocar o implante. E qual é o problema de não conseguir colocar um implante? Principalmente para essa geração, que é hoje quem a gente está falando, principalmente hoje, que é aquelas pessoas que têm um dente remanescente e que não perdeu todos os dentes ainda. Está com o dente lá, foi indicada a extração e aí não sabe o que fazer, está procurando aí o que é que vai fazer. Então, essas pessoas que perderam dentes parcial, só um dente ou dois, que vai fazer uma extração, o que acontece? É de uma geração que tem muitos dentes relativamente saudáveis, a maioria. E o que acontece? Se você não tem osso para fazer implante, não vou fazer implante, não. Às vezes tem uma coisa que acontece muito, que é um preconceito de que a implantodontia é uma coisa inacessível, é uma coisa longe, um sonho distante ou algo do tipo. E aí a pessoa vai dizer, nada, eu não vou nem me preocupar em fazer implante. Quem sou eu para fazer implante? Que é até uma coisa que a gente estava conversando hoje, né, que não tem nem cabimento. Assim, a gente existe para que todo mundo possa, eu acho que a grande função, especialmente da oral é justamente viabilizar o tratamento com implantes para todo mundo que precisa. Então, tem várias soluções aqui para a gente conseguir fazer com que você consiga fazer os seus implantes dentários de uma forma suportável, tranquila, sem nenhuma tanto em questão técnica, para quem tem medo, para quem tem aquela fobia de dentista, medo de cirúrgico, como também questão financeira, forma de pagamento e tal. Então, a gente tem que tirar da cabeça que a implantodontia
é uma coisa de gente rica ou de estar poucas pessoas. Não é, eu acho que é todo mundo, ninguém deve viver limitado pela perda dos dentes ou do sorriso. Isso me movimenta, esse pensamento me movimenta o tempo todo. E eu acredito que a Orosil hoje é uma das melhores soluções para isso. Tá? Então, qual é o problema de você pensar assim, eu vou fazer implante mesmo, vou extrair de qualquer jeito e depois eu vejo o que é que eu faço para repor esse dente. O que vai acontecer aqui? Geralmente o paciente não quer usar uma prótese removível. Hoje em dia, ninguém quer usar uma prótese removível. Muito difícil. Desagradável, você está com alguma coisa na boca, às vezes a mastigação não é tão satisfatória. Veja bem, não estou aqui falando mal do tratamento com prótese removível. A prótese removível é uma solução excelente para quem não tem nenhuma possibilidade de tratamento. É excelente como uma solução provisória. Tem várias vantagens e é um tratamento comprovado de anos e anos. Dentistas fazem isso muito bem. Beleza. Mas tem paciente que não quer usar uma prótese removível. Se você não quer usar uma prótese removível, você vai ter que fazer uma prótese fixa. E aí, qual é a consequência de você fazer uma prótese fixa? Ou seja, o que é prótese, gente? Eu vou sempre bater essa tecla. O dentista fala muito prótese, e as pessoas associam a coisas, várias coisas diferentes, dependendo da pessoa. Prótese é qualquer artifício que vai repor um dente perdido. Então, pode ser uma prótese removível, pode ser uma prótese total, pode ser uma coroa de porcelana, super moderna, impressa em 3D, também é uma prótese. É uma reposição de um dente do perdido. Uma lente de contato é um tipo de prótese. É uma reposição da estrutura dentária perdida ou uma adição de estrutura para deixar o sorriso mais bonito. Tá? Então, quando eu falo prótese, eu estou falando desse tipo de artifício para repor dentes. Então, você vai ter que fazer uma prótese fixa. Como é que se faz uma prótese fixa? O dentista pega um dente saudável, pega um dentinho assim, ó, está todo saudável, e ele precisa desgastar esse dente a esse ponto, tá? Para criar 2 encaixes e vir com uma peça. Você perdeu apenas esse dente aqui do meio, certo? Acontece que o paciente perder apenas esse do meio. Ele vai fazer uma peça com 3 coroas. 3 coroas, sendo que nessas 2 extremidades você vai ter raiz e essa aqui do meio não tem raiz. Então essa é uma prótese fixa que costumava ser chamada de ponte fixa. Tá? Então, qual é o problema de você nem pensar em fazer implantes? Você vai pagar com 2 dentes, para repor apenas um que você perdeu. Tá? Então, eu chamo isso de custo biológico. Existe um custo biológico de você não pensar nos implantes. E é por isso que os implantes são tão importantes. Se você faz um tratamento com implantes, você preserva o teu osso, faz sua extração já planejada para preservar o osso e futuramente instalar implantes, você preserva também os seus dentes vizinhos à região que você perdeu. Então, implantodontia também é prevenção de perda de dentes. Então, essa eu acho que é a mensagem que a gente tem que passar aqui hoje. Faça a sua extração com implantodontista, porque você vai precisar fazer implantes. Se você perder uma raiz do dente, é muito difícil que você não vá repor essa raiz com um implante dentário. Por quê? Porque hoje em dia é viável financeiramente, porque hoje em dia é viável tecnologicamente. Você tem implantodontistas, vários colegas que trabalham com isso. Claro que aqui na Europa você tem outras diferenciais, mas você pode fazer com qualquer implantodontista que você conheça. Tal. Você vai poder repor o seu dente sempre com o implante. Então, por isso, precisa planejar essa extração desde o primeiro momento. Tá certo? E aí você vai preservar os dentes vizinhos à área do dente que você já vai extrair. Você vai preservar a estrutura óssea. Que técnicas o implantodontista pode utilizar para preservar esse osso que estava sustentando essa raiz e que agora vai ser reabsorvido em parte. Existem
uma margem aí, o cirurgião não tem muito o que fazer, ele vai apenas se precaver, vai ser reabsorvido, mas ele vai se precaver. Né? Então, o que é que ele pode fazer para ter o mínimo de sequela possível após a remoção do dente? Aí tem diversas técnicas. Uma das técnicas que a gente utiliza bastante é a utilização do PRF, né? E aí você utiliza colhe sangue do paciente, centrifuga. Ali você remove algumas estruturas que vão favorecer a neoformação óssea, a neoformação tecidual em geral, na região, e você consegue ter alguma preservação melhor quando não é possível fazer o implante imediato. Porque uma outra técnica também, que é essa, é o padrão ouro hoje, é você remover a raiz do dente, você já instalar o implante naquele mesmo local onde tinha uma raiz, vai ficar um espaço entre o implante e o alvéolo dentário. O alvéolo é o local onde o dente está, o buraquinho do dente. Lá quando você tirou, fica o buraquinho chama alvéolo. Então, entre as paredes do alvéolo e o implante fica um espaço, você faz um enxerto ósseo, o osso liofilizado, o osso em pó, que você pode preencher aquele espaço, tá? E você vai fazer um enxerto gengival por fora dessa região do alvéolo, já para deixar uma gengiva mais grossa ali na região, mais robusta. Por quê? De alguma forma vai haver perda de osso ali. Então, na hora que houver a perda, você já tem uma gengiva mais grossa. Na hora que houver a perda, você já tem um enxerto ósseo ali ao redor do implante. E acaba que o resultado fica muito mais natural. Então, sempre que possível, fazer extração do dente, instalação do implante no mesmo momento, com enxerto ósseo e com enxerto gengival. Bem, isso é muito importante para a gente ter naturalidade no resultado do nosso procedimento. 100% dos casos vamos fazer enxerto gengival. Alguns autores indicam 100% dos casos, outros autores já não indicam fazer isso gengival no primeiro momento. Mas é bom, já no planejamento, pelo menos pensar nisso. Aí, mais uma vez, a avaliação do implantologista. O que é que vai interferir? Necessidade de enxerto gengival ou não? Isso tudo é biotipo gengival, algumas pessoas têm gengiva mais fina, outras têm gengiva mais grossa. Tipo do sorriso do paciente, vai mostrar muito, qual é a região que vai ter o implante. Então, tem vários critérios que devem ser analisados na indicação ou não, mas a maioria dos casos é melhor fazer logo também enxerto, além do enxerto ósseo, que na verdade esse enxerto ósseo não é do osso do paciente, é o osso que a gente compra, tá? Coloca um pozinho lá de osso nesse espaço entre o alvéolo dentário, que são as paredes do buraquinho do dente, e o implante, tá? Coloca ali. E até, por que eu digo que também é padrão ouro? Em alguns casos, principalmente casos estéticos, o legal é que você consegue instalar o implante, remover a raiz, instalar o implante, fazer o enxerto ósseo e ainda fazer um provisório, um dentinho já provisório, fixo sobre o implante. Então, o paciente já sai com uma estética bem mais próxima, um resultado bem próximo do que vai ser o resultado final do tratamento dele, né, que é a instalação da coroa de porcelana, certo? Então, a gente pode dizer, por que a gente deveria extrair o dente quando implantologista? Veja a complexidade que pode surgir a partir do planejamento da extração, né? Aí a gente volta para aquele que você falou de um caso da gente, tem um caso específico, eu nunca vou esquecer, de um paciente nosso que fez extrações em outros locais e realmente não houve nenhum cuidado com as extrações e ele chegou com um remanescente ósseo quase nenhum. E é uma pena porque a gente avaliou o caso antes. A gente viu o caso antes, viu que podia fazer uma preservação óssea. E aí o paciente acaba que, não, vou fazer lugar, enfim, não sei o que. E aí quando o paciente volta, você, poxa vida, poderíamos ter ajudado de uma forma muito mais fácil, né, esse paciente. E aí você entra num processo, vamos para outro caminho que é importante falar, e aí a gente entra no processo de enxertia óssea pós-extração, onde você vai ter um outro tipo de resultado, menos previsível. O que acontece? Quando a gente faz esse enxerto ósseo que eu falei, no momento da extração dentária,
que pode ser feito, inclusive, apenas um enxerto sem um implante. Você pode também fazer só um preenchimento do alvéolo com osso e o enxerto gengival, deixa lá quietinho, depois de alguns meses faz um implante ali, tá? Então, pode ser feito também. Mas esse enxerto que você faz no momento da extração é bem diferente do enxerto que a gente faz meses após aquela extração, quando você já tem uma parede óssea bem fininha, que não cabe um implante, tá? E você vai tentar fazer essa parede ficar mais larga. Por que é diferente? Porque quando você faz uma extração dentária, não aqui para mostrar, mas pronto, até aqui. Quando você faz uma extração dentária, você vai ter um defeito ósseo tubular, assim como esse, ó. Tirou o dente, fica a raiz, você vai ter várias paredes, uma, duas, três, quatro e mais ao fundo, 5 paredes. Um defeito ósseo em que você tem osso ao redor de tudo. Então aqui, se você juntar formar um coágulo sanguíneo legal nessa área, é suficiente para a formação óssea. Deixar um coágulo sanguíneo estabilizado nessa área aqui, você já vai ter neoformação óssea tranquila. Quando você vai fazer depois, não, vou fazer, extrair o dente, meses depois eu procurar um implantologista para planejar a instalação do implante. E aí, meses depois, quando você faz a tomografia lá, você tem uma parede óssea bem pequena. Aí o que a gente vai fazer é um outro tipo de enxerto. É um enxerto onde a gente vai pegar uma parede óssea que é fina e vai tentar colocar um bloco de osso na frente aqui. Então, você deixa de ter um defeito todo circundado por tecido vivo, como seria um defeito tubular como esse, todo circundado por tecido vivo ósseo e osso, né? Para ter um defeito onde você vai afastar a gengiva, coloca um bloco de osso ali na frente e bota a gengiva por cima. É bem menos favorável porque a célula viva mesmo ela vai migrar do remanescente ósseo fininho que tinha lá para chegar lá na outra ponta do bloco que você colocou. Então, o que acontece? Se você pensa que vai ganhar 5 milímetros, você ganha 12, você ganha 3. É menos previsível. É menos previsível. Lógico que, se você precisa, não estou dizendo com isso que não é para fazer. Não faz isso. O que eu quero dizer é, se a gente pode prevenir, se dá para evitar um procedimento menos previsível, vamos prevenir. Né? Se é a possibilidade de você fazer uma extração planejando já para preservar o alvéolo e não precisar mexer futuramente um bloco de osso na frente, vamos, por que não, né? Vamos fazer isso. O que a gente não pode é dizer assim, não é para mim. Essa coisa do não é para mim complica a vida de todo mundo, complica a vida da gente aqui, todo vista, complica a sua vida e complica a vida de todo mundo, até do protesista depois de fazer a coroa, também não é a mesma coisa. Às vezes precisa trabalhar a gengiva ali com o provisório, para esculpir aquela gengiva para ficar mais natural. Então, porque além do enxerto ósseo, é muito provável que ainda precise de um enxerto gengival ou de alguma manipulação de gengiva ali no momento da reabertura do implante. Então, o que acontece? Se é possível, você prevenir, se é possível, antes de fazer a extração, fazer a avaliação do implantologista e planejar a extração de forma a preservar o remanescente ósseo que o paciente tem, o tecido vivo que ele tem, por que não? Né? Por que não? A gente não pode achar que não é para a gente, não pode achar que implantologia é algo distante ou algo para poucas pessoas. Não hoje em dia. Né? A gente tem muitas soluções acessíveis para isso e para favorecer a vida de todo mundo. Porque, além disso, tem outra coisa, né? Até para aquele paciente que tem um medo de questão de custo e tal, o custo do enxerto lá que eu falei, do bloco ósseo, ele tem um preço também. Você vai gastar mais do que você fazer apenas um preenchimento de alvéolo. Né? Apenas um preenchimento no momento da extração. Era esse ponto que eu queria tocar. Quando traz o que a gente vê acontecer jovens que
dariam tudo para voltar do sorriso. Então, e muitas a forma de atrapalha muito. Então, a gente tem pessoas jovens, porque vai fazer um implante dentário para não parecer que ela tem ali na boca. Ela quer que aquilo seja imperceptível. Só que para você, muitas vezes, você precisa ter cuidado por dentro desse que a gente está tocando aqui. Não é feito, muitas vezes o estrago é junto com os pacientes, né, onde a gente vê dificuldade de voltar. E você falou desse ponto. O paciente tem preço que vai ser o tratamento. E como ele tem medo, ele faz a ação de qualquer coisa. E depois que ele volta para aquele tratamento vai, porque a solução que era para ficou muito mais complicada. O caso que discutiu junto veio fazer no orçamento tinha e só que ele não viajava. E aí ele iria e aí ele disse, eu vou aproveitar que eu vou passar e vou fazer as extrações lá. E aí a gente disse, não, porque pode botar perda. Muito estético, né, doutor? E deixar aquilo natural. E o implante, a coroa, próximo possível. Então, isso é uma grande arma. Como eu falei no começo, paciência, vamos reconstruir o que perdeu. A extração sanitária agora tem oportunidade de da forma correta. Eu várias vezes entro e vejo você tirando o dente, né? Tentando manter preservada, sabe que isso vai afetar, né? E eu acho que passar por coisa, sim, faz diferença a forma como é feita essa área. É isso aí. Hoje mesmo a Regiane, que estava me auxiliando hoje na cirurgia, nossa auxiliar de prótese, mas ela me auxiliou hoje na cirurgia. E aí ela comentou exatamente isso. A extração, ela disse, nossa, que diferença essa extração? Porque preserva tudo, né? Preserva tudo, ela está aqui falando, preserva toda a gengiva ao redor e tal. Porque realmente é uma extração diferenciada, faz uma técnica diferente. Corta a raiz várias vezes, e formas a preservar, remover com todo o cuidado do mundo, preservando toda a arquitetura óssea e gengival. Tem uma estrutura gengival que é assim, essencial, e eu acho que um dos grandes desafios da implantologia atualmente, que é a papila. A papila gengival é isso aqui, ó. Vou mostrar aqui. A papila é esse triângulo que se forma entre um dente e outro, tá? Reconstrução de papila gengival é uma coisa muito difícil de fazer de forma natural. Você faz, mas de uma forma natural é difícil. Então, quanto menos você tocar nela, quanto menos você traumatizar essa região de papila gengival, melhor será o resultado final do tratamento.
né? Então, imagine fazer uma extração sem destruir essa estrutura tão delicada que é o espacinho de um dente e outro, essa papila gengival. Porque para reconstruir depois é bem difícil. É possível, mas é difícil. Fazer uma comparação aqui. Eu acho que cabe bem. Uma reforma, a pilastra central. Como é? Aqui está cortando. É como você fazer uma reforma. Sim. E você derrubar central. É. Corona, né? Toda. Na verdade, talvez a pilastra, eu consideraria a pilastra central. Se a gente ampliar a hipnoterapia a todos os tratamentos possíveis, a pilastra central da hipnoterapia é o osso de base, é o osso basal da mandíbula, que é quando a gente faz aquele tratamento, por exemplo, o protocolo, que passa o período dos dentes, que a gente tem até em 7 dias, a gente vai usar essa pilastra central. É um osso que é garantido, é um osso saudável, um osso que vai absorver, é um osso muito bom. Para você perder aquele osso ali, realmente tem que ser uma iatrogenia ou um caso muito específico que o paciente tem uma reabsorção alta. Tá? Iatrogenia é quando tem um procedimento que foi feito com uma intenção e acaba tendo outra que não deveria ter tido, certo? Então, talvez essa fosse a pilastra. Mas, assim, eu diria que é como se fosse o toque final, sabe a cereja do bolo? A cereja do bolo. Se você colocar uma decoração do bolo, é aquela coisa que é o que dá o toque especial, que dá o toque de naturalidade no sorriso, justamente esse desenho gengival que você faz com a papila. Então, é uma área muito, muito, muito delicada, mas que é muito importante para a naturalidade final do sorriso. Então, quando a gente fala assim, por que eu falei a pilastra também? Porque a pilastra às vezes é uma coisa até muito grosseira, vamos dizer assim, e já a papila ela é muito delicada, é uma delicadeza muito grande. É o toque final, é a cereja do bolo, é a cereja do bolo. Às vezes você faz, para o implantodentista mesmo, até um pouco frustrante. Às vezes a gente pega um caso e, principalmente no começo da carreira, no caso, planeja lindo, faz cirurgias, jeitos maravilhosos e tal. Quando você coloca a prótese, fica aquela papila curtinha. Então o dente fica um pouco quadrado para compensar que esse triângulozinho aqui ele não subiu tanto, tá? Acaba que esse triângulo aqui ele não vai até uma altura legal e aí o dente tem que ficar um pouquinho mais quadrado. Não sei se vocês estão entendendo, espero que sim. Ficar um pouquinho mais quadrado. Aí perde um pouco aquela naturalidade. Tá? Então, e isso não significa que o dentista fez errado, não fez ruim nem nada. Talvez esteja alguém assistindo aí e tenha acontecido isso. Não é que fez errado, é porque é o limite da técnica, é o limite do que a hipnoterapia coloca. Isso até responde a um outro questionamento que a gente pode até fazer uma live em outro momento para falar por que a gente não coloca um plano de um lado do outro. A gente comentou sobre isso, né? O fato de não colocar um implante do lado do outro, e aí a gente vai semana que vem conversar sobre isso, é justamente para tentar criar a papila. Quando você coloca um implante do lado do outro, você tem uma grande chance de perder a papila interdental, que é essa cereja do bolo, que é essa parte tão bonita. Então, e também aí cabe uma outra coisa que a gente também nós poderíamos fazer uma live também só sobre isso, uma anotando. Por que não um implante do lado do outro? O outro é porque uma outra lado legal é prótese dentogengival, facial. O que acontece? Às vezes o paciente tem um sorriso alto. Eu mostrei um caso desse nos meus stories, no meu, né? Esse é o da Oral Sim. Essa semana, no caso daqui. O que acontece? O paciente tem um sorriso baixo, aliás, ele não mostra nada. E ele fez extração, paciente jovem, perdeu os dentes anteriores, fez a extração com um profissional que não era implantista e tal. O profissional não se preocupou em preservação de alvéolo, nem de futuro implante, nada. Só extraiu. E aí ele teve uma perda óssea muito grande em altura. Então, quando ele servia os dois dentes e a gente ia fazer assim, ó, um arco.
no sorriso, escondia e jogava lá para cima. Então, para fazer técnica de aumento ósseo, para ganhar essa altura que ele perdeu aqui, não é largura, é uma altura. Você tem baixa previsibilidade. Não, não é que não se faz. Existem profissionais excelentes que podem trabalhar com isso e tal, mas você corre sempre o risco de planejar um resultado e não ter um resultado abaixo do esperado. E aí, numa área estética, o paciente jovem, isso é muito crítico. E mais, você ganhou a altura óssea, ganhou aquela altura óssea necessária, ainda assim você dificilmente vai conseguir construir papilas naturais, gengiva natural, com aquela crista alta desse triângulo, né, que eu mostrei. Então, às vezes o paciente passa por um procedimento como esse, e geralmente esses ganhos ossos, que eu acho são cirurgias lindas, não estou também, é uma técnica que pode ser utilizada sem problema nenhum. Mas você pode fazer esse tipo de cirurgia, o paciente ficar sem... Jéssica, obrigado aí, viu? Valeu pela força, pela disposição. Olha só, a gente pode, de repente, fazer um procedimento como esse, o paciente às vezes passa meses sem provisório, ou um provisório super desagradável. Depois ele vai precisar fazer enxerto gengival. E aí, outra cirurgia, mais um pós-operatório de 60 a 90 dias. E quando vem a prótese, dentes quadrados, papilas baixinhas. Aí, o que é que a gente tem de saída? Próteses dentogengivais. Aí você faz em cerâmica uma gengiva totalmente personalizada para aquele paciente, já com o desenho da papila correto. E aí o cirurgião pensa na prótese com um pensamento inverso. Em vez de criar o osso, ele às vezes desgasta o osso para usar aquela pilastra que você falou, pilar, o osso basal bom, e esconder essa interface entre a gengiva artificial e a natural embaixo do lábio no momento que o paciente sorri. E aí você tem um resultado 100% previsível, porque você vai instalar implante em osso que não reabsorve, sem enxerto, sem outros problemas, e você vai criar uma gengiva que é esculpida artisticamente por um protético de alta qualidade, né? Então o cara vai selecionar e personalizar aquela cor e aquela gengiva vai ficar do jeito que o paciente precisa. Então por isso que a prótese dento-gengival é um recurso excelente também para ser utilizado, simplificando o tratamento e melhorando o resultado final. Tá? Se você tiver interesse, dê uma passadinha lá nos stories e vejam como é bonito. Eu achei muito bonito e o paciente com certeza também. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, enxerto ósseo posterior, em bloco, enxerto gengival, próteses dentogengivais, o que você pode precisar caso você extraia dentes sem passar pelo implantodontista. Né? Alain, a odontologia, nenhuma delas tão muitas vezes as caras e Marcos, está cortando muito aqui, eu não estou te ouvindo. Eu não sei se o pessoal que está aí está te ouvindo. Para mim está cortando muito. Está conferido, não deu? Entendi. Eu estou achando que está cortando muito. Mas fala. Deixa eu repetir. Ah. Existem a odontologia com muitas opções. Mas é que não sejam exatamente. É isso. Se você puder é isso. Perfeito. Perfeito. Eu me lembro. Não tem como não dar o gatilho aqui no nosso caso recente aí, que a gente ia para o zigomático e acabou não precisando do zigomático. Né? É uma solução maravilhosa, mas se você não precisar, que maravilha que não precisa. E é exatamente a nossa função hoje. É que as pessoas não precisem
Soluções existem. Você consegue repor, ninguém precisa viver, tá? Por conta da perda de dentes, por conta do sorriso, ninguém precisa. Tá? Solução sempre vai ter. Agora, se você puder não utilizar essas soluções, se puder partir para o mais simples, por que não? Né? Por que não? Aí que esse que é o ponto. E eu acho que essa conversa aqui da gente hoje provavelmente vai abrir a cabeça de alguém, vai fazer as pessoas entenderem, vai prevenir. Eu espero que se pelo menos uma pessoa escute isso aqui e não precise de nenhuma das soluções, porque vai fazer a extração da maneira correta, vai fazer a extração com o especialista, uma extração planejada para preservar a estrutura, que ele já tem, pelo menos um, e já valeu a pena a nossa hora aqui de conversa, nosso bate-papo. E aí a gente consegue, com certeza, entregar o melhor patrimônio de resultado para essa pessoa, tá? Para esse paciente. Espero de verdade que a gente consiga isso. Mudar essa consciência. E eu sempre reforço, eu tenho que botar isso, porque eu acho que é uma coisa muito recorrente e que, para a gente que está aqui dentro, é meio que óbvio, a gente acaba não falando tanto. Porque é tão claro para a gente, mas para quem está fora não é. Que é a ideia de que a implantodontia é uma coisa distante. De que o tratamento com implantes dentários é algo inalcançável, inatingível, para todos. É uma coisa que se tinha antigamente também na ortodontia. Né? Eu me lembro quando eu era mais novo, a ortodontia também tinha uma ideia de que ninguém podia colocar aparelho, que só botar aparelho quem tinha dinheiro, quem, sei lá. E hoje em dia não é assim, a gente sabe que tem uma possibilidade de ortodontia para muita gente. Claro, se você quer um serviço de ortodontia mais especializado ainda, você tem, por exemplo, o Invisalign, que é uma ortodontia estética, uma coisa invisível e tal, você pode investir mais e ter o resultado. Mas se você não pode, você também tem acesso ao tratamento ortodôntico. Então, eu faço um pouco esse paralelo com a implantodontia. Claro, gente, são coisas diferentes. Tá? Existe uma tecnologia de custo mais alto envolvido na implantodontia. Né? Não vamos achar que o implante é o preço do aparelho, às vezes fica maior o preço, porque tem coroa, tem laboratório, tem muita gente envolvida nesse tratamento, muita gente, muita tecnologia, muito conhecimento, tempo. Então, isso tem um custo, é claro, mas não é uma coisa impossível, provável, uma coisa distante, definitivamente não é. E se você tem essa consciência de que não é, você vai fazer os seus implantes, você tem interesse para os seus implantes, você vai fazer a extração com uma pessoa capacitada. Você vai fazer a extração num local onde o pensamento já é à frente, já é na sua reabilitação, do seu sorriso final. Então, eu acho que esse é o ponto principal, né? Saber que é importante pensar e que é possível. E que é muito possível, muito possível. E especialmente quem perdeu parcialmente. Aí é que fica mais fácil ainda. Tá certo? Inclusive, só voltando um pouco, aí aqui numa questão técnica lá das papilas, da gengiva e tudo, eu considero esses dois tratamentos atuais na implantodontia os tratamentos que dão os melhores resultados para os pacientes. Um é esse, extração, implante imediato, provisório. Enxerto gengival, enxerto ósseo, aquela extração planejada, bem cuidada. É padrão ouro porque o resultado é muito previsível. A satisfação do paciente é muito, muito alta. Então, a gente sabe que vale a pena cada centavo e cada minuto que o paciente investir para conseguir isso. Tá? Então, é um resultado excepcional. E o outro tratamento é o protocolo, que é aquele que a gente entrega em carga imediata, que a gente entrega em 7 dias. E aí, qual é o paralelo entre um e outro? É que em um, a gente pega o tecido antes dele ser perdido. A gente faz a extração preservando a estrutura óssea, preservando a estrutura gengival, tá? E aí a gente deixa aquele arcabouço o mais próximo possível do que era quando tinha dentes. No outro, a gente vai fazer uma extração também diferente, preservando a estrutura,
com todo o cuidado do mundo, mas planeja, muitas vezes, a remoção dessa gengiva para colocar, remoção assim, esconder essa gengiva remanescente abaixo do lábio e cria em toda a boca uma gengiva artificial, 100% previsível. Então, a gente vai ter uma prótese desse tipo aqui, ó, que é uma prótese dente gengival, onde você tem os dentes e tem gengiva, e essa gengiva fica bonita, fica estética, fica natural na boca do paciente. Não dá para perceber que ele está usando nada. E ainda tem a sensação de ter dentes fixos. Então, para mim, são os dois tratamentos que são, assim, padrão ouro na endodontia. São tratamentos que a satisfação é, na minha opinião, acredito que mais de 90%, praticamente 100% dos pacientes. Muito difícil o paciente ficar insatisfeito com esses dois tratamentos. Por quê? Você usa o que ele tem e só preserva. No outro, você planeja antes, usa o que ele tem também, mas aí você não vai depender tanto da natureza. Você consegue planejar de uma forma que tudo é feito pela mão do homem, pela tecnologia, pelo planejamento de gengiva, dente e tal. Então, aí você consegue ter uma previsibilidade excelente. Então, vamos estimular esse tipo de tratamento. Vamos estimular. E que ninguém use próteses totais ou próteses faciais com dentes remanescentes que estão em bolas, que estão sem. Está aquele dente já corroído pelo grão, às vezes. Então, o dente já não é arruinado. Ficar tentando usar para não perder a prótese, é muito comum para não perder a prótese facial. Ah, não vou tirar esse dente não, porque está. Então, se os dentes estão mesmo condenados, com as avaliações, pode dizer, remove, já faz os implantes. Na mesma hora, já faz os implantes, já faz a moldagem, já sai com a prótese fixa. Depois, até uma semana, você já sai com os dentes fixos. Então, é garantia 100%. Se você perdeu um ou dois dentes, dá a gengivazinha lá, acompanhando, a cereja do bolo permanece lá. Vem para cá, faz o planejamento com calma, a gente remove, já instala o implante também. Pode ser que já saia com o provisório na mesma sessão e ainda vai preservar a gengiva que você tem. Então, qual é a chance de dar? Eu acho que é o que todo paciente sonha. Eu, pelo menos, se eu fosse paciente, se eu perdesse o dente, que eu mais ia querer era isso. Que eu saísse da consulta já com o dente de posição, com o gengiva do jeito que era antes. Né? Ou se perdesse o prótese, eu já saí com o prótese fixa por uma semana. Então, é bem compreensível que esses dois tratamentos sejam o que são hoje para a endodontia, né? Um padrão ouro, um tratamento de excelência, um resultado extremamente positivo. Um feedback também muito positivo dos nossos pacientes. A gente posta aí direto, né? Direto. Paciente gostando demais do resultado, satisfeitíssimo, mudança de vida, transformação, né? Transformação de vida. Tanto num caso quanto no outro. Então é isso, o recado está dado. Acho que ficou claro aqui a importância dado até na hora de extrair e de como você deveria sempre pensar adiante, como fazer, como é que eu faço da melhor forma no futuro, né? Eu acho que isso pelas explicações, trazer conteúdo para você. Acredita muito nisso, a boa informação. Nos aguarde que em breve a gente vai. Tá bom? Então, Alan, Boa. Boa. a live. Beleza. Eu queria também agradecer aqui ao Nelsinho, dizer que estou à disposição sempre, certo? A estrutura total de trabalho aqui. E a gente também, eu trabalho em equipe, eu adoro trabalhar em equipe. É muito bom trabalhar. E uma equipe que sempre está em conflito, mas um conflito para melhor, né? Sempre a gente conversa, reuniões e mais reuniões, para alinhamento e para oferecer o melhor serviço possível para o nosso paciente. Eu fico muito feliz de estar aqui e podem contar comigo sempre. É isso aí. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Um abraço.